O que se invoca esse poder de autoridade judicial, e nós temos assistido a isso, e é bom que os parlamentares que estão aqui possam escutar isto, e é curioso, presidente Fachin, decisão equivalente à autoridade judicial decide com fundamento. A quebra de sigilo conglobada. O que significa isso? Sem fundamentação. Isto, obviamente, é inconstitucional. Não tem nada a ver com decisão judicial. Vossa Excelência vai tocar num outro ponto, certamente. Objeto determinado. Não, mas a gente pega por empréstimo. Não. Isto é ilegal e os senhores sabem que é ilegal. Sabem que é inconstitucional. Inclusive, os presidentes ponderam em algumas das CPIs. É preciso que nós observemos que isso não condiz com a jurisprudência. Não condiz com a jurisprudência, não condiz com a Constituição. Não é preciso ser alfabetizado para saber que isso é inconstitucional. Por quê? Porque o juiz que decide sem fundamentação, produziu um nada jurídico. E quando os senhores se investem nesse poder, os senhores têm que atuar como juízes. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem. Vazem. Abominável. É criminoso. É crime. Mas se vale exatamente se trata de uma prática por crime coletivo. O crime coletivo nos anonimiza. Não deixa de ser crime por isso. Como nós vimos de forma lamentável, ministro André, no episódio agora recente do caso Vocaro, em que uma conversa íntima era divulgada para festejo geral. Deplorável que isso tenha ocorrido. Lamentável que isso tenha ocorrido. Criminoso que isso tenha ocorrido. E é preciso que os senhores saibam disso. Mas os senhores já sabem disso. Poder envolve responsabilidade. E é isso que o texto constitucional exige. Quem tem poder tem responsabilidade. Por isso que nós cuidamos. Processos sob sigilo submetem-se aqui a essa regra. Nós não vazamos. Não se pode vazar. Por isso que talvez uma grande contribuição neste momento que os senhores poderiam dar é refletir sobre uma nova lei de CPI. O sistema atual ficou velho. Não significa que velho seja ruim, até porque eu sou idoso. Mas é preciso que as más práticas sejam debeladas. E essa CPI, ministro André, essas duas CPIs, elas têm um dicionário, um abecedário de abuso. E veja que eu não vi. Ministro Gilmar, assim, todas as determinações que nós fizemos em relação à CPMI, ou talvez tenha sido o magistrado que mais habeas corpus deu, foram cumpridas. Logicamente que os parlamentares se insurgem, têm o direito de manifestar contrariedade, mas em nenhum momento nós deixamos. Eu dei decisões nessa CPMI e dei em inúmeras tantas outras, desde que cheguei aqui limitando, e CPI das BETs, dentre outras, e acho que isso precisa ver. Preocupado com vazamentos, esse é um ponto realmente importante, foi por isso que eu, ao verificar essa situação, sem saber ainda a origem que está sendo investigado, mas sabendo do potencial risco que havia, eu determinei a devolução de material à própria Polícia Federal para verificação.